do Senhor, amado irmão, amada irmã. Eu venho aqui vos trazer, uma curiosidade bíblica, aonde nós encontraremos no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo de número 22, no verso 34, aonde nós vemos Jesus Cristo dizendo assim: mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. A pergunta é: quem cantou realmente? Foi um galo? Essa ave emplumada que nós estamos acostumados a ver, aí cantando na madrugada, no despertar do dia, muitas vezes é usado até para acordar pessoas. Será que Jesus estava se referindo, a este animal? Sim ou não, Nós vamos ver que Jesus não estava se referindo ao canto de uma ave, Essa história, vamos dizer, esse pensamento, ficou muito tempo, tramitando, perdurando aí, dentro do cenário do cristianismo, que muitos pensavam que realmente havia sido uma ave, que havia cantado, aí anunciando, antes que ela cantasse aí 3 vezes, antes que ela cantasse 3 vezes, Pedro negaria ali Jesus. Irmãos, havia uma lei, dentro de Israel naquela época, uma lei judaica que proibia a criação de aves como aquela na cidade, pelo fato de sujarem, emporcalharem as coisas que eram santas, ou seja, trazendo impurezas, ali naquela região próxima do templo, do Sinédrio, aonde Jesus ali foi, aleluias, levado para ser julgado. E é curioso notar que Jesus passou, nós vamos ver que Jesus passou por 6 julgamentos, sendo ele 3 pelos judeus, o primeiro por Anás, o segundo por Caifás e o terceiro pelo Sinédrio, e 3 pelos romanos, primeiro por Pilatos, o segundo por Herodes e terceiro novamente por Pilatos, Quando então, de acordo com Marcos, ele foi condenado e crucificado à 3ª hora do dia, e de acordo com a cronologia judaica, a qual corresponde com as 9 horas da manhã no nosso calendário. Outro fato curioso que eu gostaria de destacar aqui é que na casa de Anás e Caifás, e até mesmo no Sinédrio, não havia um galinheiro, portanto não tinha galo para cantar. A ave, a essa altura, pode se perguntar, que galo ou que cantar de galo era esse? Você já parou para pensar nisso? Ou você imagina mesmo, ou imagina até hoje que havia uma ave, Porque a gente ouve a palavra galo, nos arremete, a pensar nesta ave, Então, deixa eu explicar para você o que realmente era esse cantar. Nós vamos ver, de acordo com historiadores, o dia, naquela época, estava dividido da seguinte maneira: dia civil de 24 horas iniciava-se com o pôr do sol de um dia e terminava com o pôr do sol do outro dia. Dia natural era composto por 12 horas. Era a parte clara do dia, que iniciava-se com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. Esse dia estava dividido em 12 horas, períodos de 1 hora, e ia da 1ª até a 12ª hora. Vigília da noite era composta por 12 horas. Tinha-se início com o pôr do sol, aleluias, e terminava com o nascer do sol. Estava dividido em 4 períodos de 3 horas, denominados de vigílias. A primeira vigília começava às 18 horas
da tarde e ia a 21 horas da noite. A segunda vigília começava às 21 horas da noite e ia às 24 horas. Às 24 horas. A terceira vigília começava à meia-noite, terminava às 3 horas da manhã, e a quarta vigília começava às 3 horas da manhã e terminava às 6 horas da manhã. No final da terceira vigília da noite, cerca de 3 horas da manhã, o momento em que ocorreu o primeiro julgamento de Jesus, acontecia a troca do turno da escolta dos soldados que havia no Sinédrio. Aleluias. A guarda da fortaleza Antônia, que era a casa do governador Pôncio Pilatos. E essa troca de turno era anunciada com o toque de uma trombeta, que em latim chamava-se Galicinium, que traduzindo para o nosso português significa o cantar do galo ou canto do galo. No exército brasileiro, o amanhecer é anunciado com o toque de uma corneta, conhecido como o toque da alvorada, né? Na época de Jesus, como mencionamos, a troca do turno era anunciada com o galicínio, ou seja, com o soar, com o tocar, aleluias, ou com o canto do galo, conhecido como alectorofonia, o cantar do galo. Essa palavra é uma palavra grega, alectorofonia, o cantar do galo. E para reforçar essa assertiva, aleluia, queremos recorrer a um costume judaico, aleluia, citado inclusive por Jesus, de se denominar a terceira vigília como o cantar do galo. Ou seja, quem cantou não foi o galo. Não era um animal, né, que naquela hora iria cantar, mas sim era uma trombeta que havia, né, toda vez que tinha aí a troca dessa guarda, né, na fortaleza Antônia. Então, mudava a troca, mudava os guardas, se tocava, né, essa trombeta, né, para que fosse avisado, né, que era o momento, né, que era a hora de uns ir para o descanso e outros ali se permanecerem em guarda, né, zelando por aquela fortaleza. E de acordo com a enciclopédia da Bíblia, o cantar do galo era um nome dado à terceira vigília da noite, de meia-noite às 3 horas da manhã. No tempo de Cristo, a noite foi dividida pelos romanos em 4 vigílias: tarde, meia-noite, madrugada e cedo. Cada um dos evangelistas se refere ao cantar do galo em conexão com o período em que Pedro negou Jesus. Em Mateus 26, 34 e 74, Marcos 13, 35, Lucas 22, 34 e João 13, 38. E ainda, segundo o comentário bíblico Moody, o volume 4, página 113, a expressão se há tarde, se há meia-noite, se o cantar do galo, se pela manhã, são as 4 vigílias da noite, de acordo com a computação romana. Fato esse que vem corroborar a situação apresentada acima. E neste mesmo comentário, na página 169, há outra afirmação que diz: canto do galo era uma divisão de tempo romano, indicando o fim da terceira vigília, cerca de 3 horas da madrugada. Na chave linguística do Novo Testamento grego, encontramos algumas informações bastante interessantes acerca deste assunto. Vou citar aqui pelo menos um texto que vai dizer assim: o cantar do galo marcava a terceira vigília romana, da meia-noite às 3 da madrugada. O cantar do galo, o nome da terceira vigília da noite, ou cantar do galo. Para encerrarmos essa questão, eu gostaria de apresentar a tradução do Dr. Valdir Carvalho Luz, que ele faz acerca desse assunto em seu Novo Testamento interlinear.
Antes, porém, né, vou apresentar também a tradução João Ferreira de Almeida. Não cantará hoje o galo? Tradução do pastor Valdir. Tradução do pastor Valdir Carvalho. Luz, não soará hoje o galo? É interessante notar que esta tradução, além de curiosa, é bastante significativa, pois no lugar de cantar, fonesei, ele traduz soará, dando a ideia de um emitido por uma trombeta, buzina, corneta ou outro instrumento musical. Portanto, diante das provas aqui apresentadas, é razoável supor que o cantar do galo referido por Jesus nos evangelhos, longe de ser o canto de uma ave, mas sim era o soar de uma trombeta. Tá aí essa curiosidade bíblica, a qual eu queria estar trazendo para vocês aí nesses minutinhos. Espero que vocês gostem. Deixe o seu like, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que eu resolvi fazer isso agora, né? Trazer algumas curiosidades, alguns textos bíblicos e estar trazendo aí para vocês, né? Para a gente poder examinar o que realmente está dizendo na palavra, né? Porque a Bíblia nos ensina em crescer em graça e conhecimento. Então eu convido você a crescer no conhecimento também. Ore, busque ao Senhor, mas medite na lei dele, de dia e de noite. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.